Oi, gente! Estou aqui para mais um episódio do On Time Podcast e hoje é o nosso último episódio dessa primeira temporada. Eu espero que você tenha curtido bastante todos os temas que a gente trouxe aqui. Mas você não pode perder esse último que está incrível, com uma convidada toda especial. E a gente vai falar bastante de superação, de saúde, de qualidade de vida e de fisiculturismo, hein? Olha que legal! Roda a vinheta! Oi, gente, eu tô aqui com a minha convidada toda especial, a Vitória Renovato. Ela é fisiculturista. E eu quis muito trazer a Vitória aqui porque, para ser fisiculturista, a gente precisa de muita disciplina, principalmente disciplina, constância, foco, saber onde quer chegar, né, Vitória? Se apresenta pro público que tá te ouvindo. Olá, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Vitória, tenho 23 anos, sou fisiculturista, sou personal trainer. Participei do meu primeiro campeonato de fisiculturismo, fazem 2 semanas, vai fazer essa semana. E peguei top 3, graças a Deus. Foi uma trajetória muito complexa. A gente vai falar nessa trajetória, hein, gente? E é isso, eu participei. A princípio, eu me preparei para a categoria biquíni, né? Que é uma das categorias que existem dentro do fisiculturismo. Então, pera, vamos lá, por partes. Qual que é a diferença? Primeiro, então, explica qual que é a diferença dessa... Vamos começar lá da sua trajetória. Então, como que nasceu esse sonho de ser fisiculturista? Eu comecei a praticar musculação com 13 anos. Eu comecei a praticar um pouquinho forçada. Por um desvio postural mesmo que eu tinha por conta de bolsa. E fui praticando mesmo para ajeitar esse desvio postural, na força do ódio, como diz o pessoal, não gostava nem um pouquinho. E esse sonho começou há 7 anos atrás, né? Quando eu vi a primeira atleta, que é a Angela Borges, que é uma atleta profissional, foi uma das primeiras atletas wellness. Muito renomadas, né, a começar a ganhar dinheiro de fato com o fisiculturismo, já que é uma modalidade que hoje ela vem crescendo, mas ninguém pagava para alguém ser atleta antigamente, né? Sim. Mas assim, era aquele sonhinho que ficava bem interno, né? Mas você não verbalizava isso para ninguém, você continuava indo nos treinos. Isso era algo que brotou em você. Muito internamente mesmo. Eu fui comentar sobre esse sonho com a minha família, depois de muito tempo, e com alguns colegas da faculdade, assim, já. E, assim, sempre foi algo muito interno, sempre foi um sonho meu, porém, eu não me sentia pronta em vários aspectos, financeiro, mas principalmente mental. Tá, o que é ser pronta mentalmente para ser fisiculturista? Você precisa abdicar da sua vida por amor ao esporte, né? Porque, assim, eu né, sou personal, então eu sou suspeita a falar, sou apaixonada por diversos esportes. Mas eu costumo dizer que o fisiculturismo, ele é o único esporte que é 24 horas. Sim. Então, não é só o momento do treino, né? É o quanto você dorme, é o quanto você se alimenta, né? É um cortisol, é o seu dia a dia. Tudo vai alterar no atleta que você é. Entendi. Né? Então, eu não tinha uma condição de vida, né, a qual me permitia ter essas 24 horas voltadas para esse sonho. E a gente sabe que financeiramente, você que está pretendendo ser um atleta aí do fisiculturismo, ele é um esporte caro, né? Ele exige bastante de recursos financeiros, né? Sim, é um esporte, né, dieta. No caso, eu subi numa confederação a qual é natural, né, que é um ramo que está crescendo no fisiculturismo, que é o fisiculturismo natural. Então, não precisei estar entrando com hormônio, esteroide ou anabolizante. Então, tive esse gasto a menos. Mas que é muito caro, né? É um dos pontos mais caros. E como que na competição eles sabem que você está natural? Existem 2 tipos de exame, né? Que você tem que fazer, obrigada. Eles fazem obrigatoriamente, sim, por saliva e o exame de sangue. Certo. E lá vai constar se você teve, né, algum tipo de uso, algum contato com esses recursos. Entendi. Vitória, e aí você falou pra mim que mentalmente você não estava preparada, mas quando foi esse start? Que você falou, não, agora eu estou pronta, financeiramente, mentalmente, e assim, o que você colocou na sua mente que fez com que você
olhasse isso de uma forma mais como um objetivo e não mais como aquela questão de corrigir a postura, de fazer uma atividade física, porque afinal de contas você estudou, você foi lá, fez uma faculdade de educação física. Então, quer dizer, você pautou a sua vida dos 13 anos sempre olhando nessa direção. Mas qual foi o momento decisivo? Eu costumo dizer que quando a gente passa a gostar de viver, a gente quer que o tempo passe mais devagar, né? Sim. Eu falo que a pressa dos dias passar é pra quem não gosta de viver. E aí, quando eu fui perceber, eu falei, caramba, afinal de contas, o que hoje eu faço de fato, né, pra mim? Eu realizei diversos sonhos que pra minha realidade parecia impossível, como, por exemplo, conquistar meu carro, né? Hoje eu trabalho só com a minha empresa, né? Eu sou autônoma, então eu tenho a Vitória Personal, é uma empresa. E eu falei, caramba, eu já conquistei muitas coisas que pareciam impossível. Por que o fisiculturismo, pra mim, ainda é tão impossível assim? Não é impossível. Por que você achava que era impossível? Porque eu sempre tive muitos altos e baixos, né? A minha briga com a balança é lá de trás, né? Então, sempre tive, né, problemas... Você já foi gordinha? Eu já fui bem acima do peso, já fui muito abaixo do peso, né? Eu comecei no balé com uns 13 anos e eu sempre fui maior do que as meninas do meu meio. Sempre fui mais alta, mais quadrilzuda. Então, já sofri preconceito dentro do balé. Por isso, quando eu fui uma das personagens principais no espetáculo que eu apresentei. E houve um pequeno bullying ali. Ai, por que ela, né? Mas no balé a gente tem que ser mais magra. Ela não é tão magra, né? Então, eu sempre me vi como isso sendo um problema, né? Sempre ser a maior pra mim foi um problema. Na escola, eu sempre andava com as mais slims, então isso também era um problema. E sempre tive muito altos e baixos com balança. Então, foi balé. Depois, na época do balé, eu tava bem acima, de fato, do peso. E aí, eu fui pro Muay Thai. Eu fiquei dos meus 14 até mais ou menos os meus... Isso eu fazia o balé e a musculação, já conciliava porque os você dois. precisava corrigir a sua postura. Isso. E aí eu fiquei no Muay Thai por bastante tempo, lutei Muay Thai, lutei Jiu-Jitsu, cheguei numa fase que eu fiquei bem seca mesmo, bem magrinha. Qual era o sentimento? Porque assim, eu trabalho com comportamento humano, eu trabalho com gerir as emoções. Qual é o sentimento que vinha quando você se via num corpo que não fazia sentido pra você? Olha, isso sempre mexeu muito com a minha autoestima, né? Então eu falo assim que a nossa imagem, nosso ser humano, ele vai abordar todo o seu ser em todas as áreas da sua vida. Sim. Então, assim, por isso que uma coisa liga muito à outra, né? A questão da autoestima, ela refletia eu nunca me sentir capaz de realizar nada a qual eu deri pra mim. Então, eu falo que essa mania que a gente tem, dessa comparação, ela adoece. Você se comparava com alguém? Muito, né? Com as meninas sempre em volta da escola, da faculdade, né? Sempre uma baixa autoestima. E eu via que nada mais do que praticar todas as modalidades possíveis que eu pratiquei, né? Então, como eu te disse, eu lutei jiu-jitsu, eu lutei muay thai, fiz Nada natação, disso deixava você feliz com o seu corpo? Nada me completava. Você tá curtindo o nosso podcast até aqui? Então fique ligadinho que vai ter a segunda parte desse podcast incrível com a Vitória Renovato, a nossa fisiculturista. Um beijo e até lá!